Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre humanologia. É a chave número 22. Tá? O que é humanologia? É o estudo do ser humano. Então, o que é ser humano? Ser humano é você entender as dificuldades e as necessidades e as limitações dos outros seres humanos. Muitas vezes nós queremos impor certas condições, certas coisas, né, às outras pessoas, mas não entendemos as limitações delas, não entendemos até onde elas sabem, até onde elas são capazes de chegar, até onde nós temos essas limitações. Muitas vezes nós queremos ultrapassar as limitações que nós mesmos temos, sem antes aprender a lidar com isso, sem antes aprender como transformar isso. Sim, a gente pode transformar essas limitações. A gente pode criar novos hábitos, por exemplo, para nos ajudar. E o que é um hábito? Hábito é o ato do nosso cérebro diminuir uma tarefa, diminuir o caminho, né, de uma tarefa. Por exemplo, se você dirige um carro, se não existisse o hábito, se não existisse o fato do cérebro transformar aquilo em um hábito, todos os dias a gente teria que entrar no carro e reaprender a dirigir. Então, o fato da gente entrar no carro e se habituar a dirigi-lo, nosso cérebro ele vai criando trilhas neurais, diminuindo o espaço entre um fato que a gente aprendeu e a utilização desse fato. Com isso, o hábito encurta esse tempo. Por isso, a gente consegue dirigir conversando normalmente sem prestar atenção em absolutamente nada que a gente está fazendo dentro do carro. A nossa atenção é voltada para aquilo que a gente está fazendo, para o caminho que a gente está tomando. Né? O cérebro ele dá conta de exercer aquela função sem que a gente precise colocar energia, sem que a gente precise prestar atenção no que estamos fazendo. A gente consegue apertar a embreagem, acelerar, frear, trocar de marcha, verificar o que tem à nossa volta, olhar retrovisores, tudo isso de forma automática. Então, isso é a criação de um hábito. Então, na humanologia, quando a gente cria hábitos, a gente começa a melhorar o nosso desempenho ou piorar, depende do hábito que a gente criar, certo? Então, quanto maior formos como humano, como seres humanos, menos vamos cobrar de outras pessoas. Quanto mais a gente entender que temos essas limitações e como exercemos, como conseguimos melhorar a nossa capacidade humana, menos a gente vai cobrar das outras pessoas, porque a gente entende como chega até lá. Então, ao invés de cobrar, a gente tem que mostrar para essa pessoa que é possível chegar lá e ensinar como fazer, né? Como chegar lá. Então, como que você cria novos hábitos, por exemplo? A gente vai ter uma aula só sobre hábitos, tá? Mas eu acho que cabe muito bem aqui dentro de humanologia, porque sem os hábitos a gente não consegue entender outras pessoas, a gente não consegue crescer, a gente não consegue criar novas rotinas. Então, como que a gente cria novos hábitos? A gente tem que torná-los agradáveis. Por exemplo, dirigir é algo agradável. Tem gente que não gosta, claro, mas para quem gosta, poxa vida, quando você que curte dirigir, quando você chegou lá a primeira vez, estava tenso, estava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E se eu errar? E se eu não conseguir? Mas a sua vontade de dirigir era tanta que você fez, foi tão agradável que você criou aquilo como hábito. E hoje você é ou não um bom motorista, você dirige, você consegue resolver o problema ali, né? Então, seja gestor de gente na humanologia, tá? Você tem que entender que as capacidades, as limitações, ajudar essas pessoas a crescendo, subindo de degrau em degrau. Então, ser humano é entender a capacidade humana. Simplesmente isso. Quando você entende isso, você para de cobrar tanto as outras pessoas e começa a entender e ajudá-las. Tá joia? Espero que isso faça sentido para você. É uma aula bem rapidinho, né? É uma aula simples. E eu vou falar sobre os bloqueios da humanologia. Quais são os bloqueios da humanologia? É bloqueio de relacionamento, antipatia e frieza. Às vezes você é muito frio com uma pessoa,
por conta assim de não conseguir entender o que ela está fazendo, não conseguir entender o porquê da dificuldade dela. Ou antipatia, nossa, que pessoa antipática, né? Então, tem como criar empatia? Tem, claro que tem. É você virar essa chave aqui na sua cabeça. Então, ó, põe a chavinha aí, vira a chave e começa a ser mais simpático com as pessoas. Começa a ter empatia pelas pessoas. O que é empatia? Empatia é estudar o ser humano. Beleza? Qual o versículo base que você pode estudar aí? É Provérbios 24, 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. É gente. Galera, aqui está falando sobre gente. O que Deus mais ama? Deus ama a gente. Então, você quer agradar a Deus? Agrade as pessoas. Agrade o ser humano. Beleza? Espero que tenha feito sentido para você. Te aguardo aqui no próximo vídeo e a gente vai falar sobre intencionalidade. Tá joia, pessoal? Façam todos um excepcional dia.